Bem-vindo! Hoje vamos ver mais um enumerador da API do CorelDRAW, mas não vamos entrar em muitos detalhes. E faremos um pequeno exemplo que vamos utilizar a passagem de parâmetros opcionais, e introduzir o conceito de recursividade. Olhando na documentação vemos o enumerador CDR ShapeType, ele contém os principais tipos de shapes desenhados no CorelDRAW. Anteriormente eu esqueci de mencionar, que podemos utilizar o valor do enumerador se não quisermos utilizar o nome, não recomendo, porém em alguns casos são necessários, não agora. Vamos para o CorelDRAW montar nosso exemplo. Primeiro vamos criar um texto, vou escrever e vou criar um retângulo, se quiser coloque uma cor. Agora agrupamos o texto e o retângulo. Agora vou criar um outro texto, aqui por cima, e vou criar um retângulo um pouco maior, vou agrupar os dois. E agora eu pego esse grupo, que nós criamos antes e agrupo com esse novo grupo. Vamos fazer isso mais uma vez, criar um texto, um retângulo, agrupar os dois. E agrupar esse grupo com outro grupo. Pronto, com isso temos nosso material para trabalharmos. Imagine agora que precisamos alterar a fonte dos textos. Existe uma maneira de selecionar todos os textos mesmo em grupo com CQL, mas hoje não vamos aprender esse método. Hoje vamos ver um método recursivo para fazer isso. Recursividade nada mais é do que chamar o próprio método ou função novamente dentro do próprio corpo do método ou função. Vamos criar um novo método para gerar um novo comando na runCommand Docker. Vamos chamar de setFont, não vai receber parâmetro e não vai retornar nada. Agora vamos criar um outro método, mas esse método não vai gerar um comando na runCommand Docker, ele não vai receber o atributo CGS_add em macro e vai ser privado. Não vai retornar nada e vamos chamar de applyFont, vai receber um parâmetro do tipo shape, com nome shape mesmo, veja que utilizei shape com o S minúsculo assim ele difere do tipo shape que tem o S maiúsculo.
E ele vai receber também um parâmetro do tipo string, que vamos passar o nome de nossa fonte por ele, vou chamar de font. Vamos voltar ao nosso método setFont, e vamos criar uma variável do tipo shape, e vamos atribuir seu valor sendo o shape ativo do objeto application. Esse objeto é único para todos os documentos, não conseguimos ter mais de um. Para isso utilize essa linha. Agora vamos chamar nosso método applyFont. Para isso basta escrever seu nome applyFont e abrir as chaves. Se ele não tivesse parâmetros já estaria pronto, mas neste caso, vamos passar a variável shape um nome de font. Escolha um de sua preferência. Eu vou utilizar Verdana. Agora vamos criar a lógica do nosso método applyFont. Primeiro vamos escrever um if, nesse vamos pegar a propriedade type da nossa variável shape. E vamos comparar com o valor do enumerador cdr shapeType, cdr textShape. Caso esse if seja verdadeiro, vamos pegar a propriedade text do shape, em seguida a propriedade story do text, e logo a propriedade font do story, e vamos setar o valor da nossa variável font. Agora vamos criar um outro if, basicamente idêntico ao primeiro, mudando apenas, aqui o valor do enumerador para cdr group shape. Caso entre nesse if, vamos criar um laço for, que vai de 1 até a quantidade de shapes do nosso grupo. Para acessarmos os shapes de um grupo precisamos acessar a propriedade shapes do shape. Um grupo é representado por um shape e os objetos dentro do grupo ficam na propriedade shapes, que é uma coleção. Este tipo de estrutura também será encontrado em outros tipos de shape, como por exemplo o Power Clip, que para acessar o conteúdo de um Power Clip, precisamos acessar a propriedade shapes. Mas isso é um assunto para outra hora. E vamos chamar novamente nosso método applyFont, aqui no for, passando um doShape do grupo. Para isso vamos utilizar o índice da propriedade shapes, que é uma coleção. E também nossa fonte. Vou compilar, e vou conectar uma seção de debug do Visual Studio ao CorelDRAW para acompanharmos linha a linha o processo. Para fazer esse procedimento, vamos aqui no menu Debug. E logo em seguida a Tactile Process. Vamos procurar nosso CorelDRAW na lista de processos. E clicamos em Attack. Agora vamos aqui nessa linha, clicamos aqui, para adicionar um breakpoint. Um breakpoint é uma parada que vai ocorrer quando nosso código chegar naquela posição, então depois disso vamos usar esta opção, Step Into, para ir linha a linha na execução de nosso código. Vamos observar o curso de nosso código. Quando temos um grupo ele vai para este if, depois ele chama o método novamente. Entrando no método ele vai verificar se é um texto, se for aplica fonte, se não for vai para o laço, e onde chama o método novamente para cada shape da coleção. A recursividade tem um preço computacional mais alto, mas resolve muitos problemas, e precisamos sempre tomar muito cuidado para não ficarmos presos em um loop infinito. Precisamos ter certeza que uma hora o método não será mais chamado, em nosso caso o método não será mais chamado quando acabar os grupos. Por isso atenção na hora de utilizar recursividade. Ficamos por aqui, até a próxima!